Pastor PH, 4 minutos para sua explanação. Não é fácil trabalhar esse tema. Eu vou, da minha inicial, eu vou trabalhar na contramão do pastor Luciano, visto que é um debate, não é ainda o embate, mas o que o pastor Luciano falou, tratando do Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, para você que estuda teologia, quando você vai estudar crítica textual, que é uma das minhas especializações nos seminários que eu leciono, e também a crítica textual da Bíblia hebraica, crítica textual na Bíblia grega, a gente vai falar de algo chamado hipótese documentária. A hipótese documentária, trabalhado por Julius Ehrenhausen, que bem provável que esteja caído em desuso já nas universidades, principalmente a famosa chamada teologia aberta, ou a teologia relativa, onde a hipótese documentária coloca em xeque a autoria do Gênesis. Então, para você que acredita que foi Moisés que escreveu o Gênesis inteiro, já no discurso inicial do pastor Luciano, ele trabalha que o Gênesis capítulo 1 foi escrito por um autor e o Gênesis capítulo 2 foi escrito por outro autor. Seguindo a regra, vamos trabalhar o Gênesis capítulo 1, que inclusive a missionária Jaqueline, um abraço missionária Jaqueline, disse que a Eva não estava presente ali quando Deus responsabilizou Adão, e é isso também que defende o pastor Luciano. Então eu quero falar que não é isso, como Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos lá. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Ponto. A pergunta que faz é o seguinte: para o escritor do capítulo 1, o Criador cria o homem e a mulher junto. Ponto. E não só para o escritor do capítulo 2, mas talvez para você, da escola dominical, dos cursos tradicionais em teologia, acredite que Deus tenha criado primeiro o homem, aí criou o homem, depois fez o homem cair no sono profundo. Depois que Deus criou o homem, fez o sono cair no profundo, verteu suas costelas ali, uma das costelas do homem, criou a mulher. E depois de tudo isso, Deus já tinha dado a sentença para Eva. Só que o autor do capítulo 1 não fala isso. O criador do capítulo 1 não fez isso. O criador do capítulo 1, ele criou o homem e a mulher junto, e detalhe, mas a Eva não estava na hora da sentença. A Eva não estava quando Deus ensinou que não podia comer do fruto proibido. Não? Então tem alguma coisa errada com a Bíblia. Vamos lá, versículo 28. Deus os abençoou. Então aqui o artigo definido, em hebraico, tá dizendo que tá no plural, os, né? Então, os abençoou. Peraí, em português, nem precisamos ir muito no hebraico. O português está dizendo que Deus os abençoou. Deus não abençoou só Adão depois da criação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz o seguinte: e disse-lhe: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra, domine sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todos os animais do campo que se movem rente ao chão. Primeiro, Deus não falou para o Adão dominar. Deus falou para eles dominarem. Deus não falou para Adão se multiplicar, porque nem um homem se multiplica sozinho. Deus falou para eles se multiplicarem. Então tem mais um detalhe aqui. Quando o pastor Luciano disse que a responsabilidade era mútua, como a responsabilidade vai ser mútua se a Eva não estava junto lá? Então, para mim, aqui na inicial, já tem uma contradição. E o terceiro ponto é o seguinte: 30. Dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao chão. E Deus viu que tudo isso tinha ficado muito bom. Passaram a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Para eu concluir é o seguinte: Deus criou Adão e Eva no mesmo período, não passou um período muito longo de tempo. Na sentença, porque Deus abençoou o homem e a mulher, Deus dá a mesma autoridade para o homem e para a mulher, baseado no texto da criação do capítulo 1, do versículo 26 até o verso de número 30. E Deus fala para eles dominarem, para eles se multiplicarem e para eles subjugarem a terra. Se o capítulo 2 é outro escritor e é outro criador, aí a gente tem um problema de crítica textual e não só do pecado da Eva com Adão. Maravilha. Eu falei para vocês que não ia ser simples. Então tem